plenárias abertas ao público. A liderança, presidente, realmente é nossa, mas a propriedade não existe, até porque o PTN é um partido plural. Um estilo de amizade e apreço o tempo a Vossa Excelência, sem nenhuma intenção de dizer que Vossa Excelência é o dono. É uma liderança inconteste. Muito obrigado, presidente. Senhores deputados, amigos da imprensa, funcionários da ALI, o meu pronunciamento hoje, deputado Bellarmino, é um misto de espanto com as declarações dos jornais de hoje a respeito de que a União Europeia também estaria contra a Zona Franca de Manaus e pedindo a sua extinção pelo governo federal. Senhor presidente, senhores deputados, é preciso analisar o que está por trás de uma declaração como essa. E eu tive esse cuidado de correr atrás dessa informação e cheguei à seguinte conclusão, deputada Conceição Sampaio. A União Europeia, na realidade, não está preocupada com a Zona Franca de Manaus, tendo em vista que a Zona Franca de Manaus não concorre com a União Europeia em praticamente nenhum dos seus produtos. A preocupação, deputado Luiz Castro, da União Europeia é com uma coisa chamada inovar autos, que é exatamente o sistema tributário diferenciado que o governo federal criou para a indústria automobilística brasileira. Isso está por trás dessa declaração. Isso afeta a comunidade econômica europeia. E é por isso que eles evidenciaram esses ataques no dia de ontem, não à Zona Franca de Manaus, mas a todas as zonas de exceção existentes no Brasil como um todo. Não só em relação à Zona Franca, como em relação à lei de informática também, que também é uma lei de exceção econômica e fiscal. Portanto, é preciso que, neste momento, o verdadeiro problema da Zona Franca de Manaus não seja esquecido. O problema maior, o problema fundamental da Zona Franca de Manaus não é a Comunidade Econômica Europeia. O problema fundamental da Zona Franca de Manaus, senhores deputados, é a falta de compromisso do governo federal com o nosso Estado. São as falsas promessas feitas ao povo amazonense no ano de 2010 pela presidente Dilma e que não foram honradas até agora. Esse é o problema da Zona Franca de Manaus, e não a Comunidade Econômica Europeia. E agora, as eleições estão chegando novamente. E todos os parlamentares aqui presentes, ainda que não sejamos deputados federais, mas sabemos o trâmite muito mais burocrático de todas as mensagens na Câmara Federal do nosso país, todos nós sabemos que essa prorrogação da Zona Franca de Manaus, dificilmente, queira Deus que eu esteja redondamente enganado, mas dificilmente vai ser votada esse ano. E se não for votada esse ano, nós corremos um sério risco de que não seja aprovada. E por que isso acontece? Exatamente por essa falta de compromisso, por essa disfarçatez de quem veio aqui em 2010, prometeu o céu para o povo amazonense e não entregou nada, não devolveu nada. E é isso que tem que ser levado em consideração, é isso que tem que ser questionado. A Zona Franca de Manaus, se levarmos em consideração a sua produtividade, a sua confiabilidade, os talentos humanos dos nossos irmãos amazonenses que lá trabalham e labutam diariamente, é um modelo absolutamente respeitado, é um modelo extremamente configurado na sua totalidade, na sua integralidade. O que a gente precisa
é pura e simplesmente de que as pessoas honrem os compromissos que assumem com esse Estado. E, infelizmente, a presidente Dilma está empurrando essa situação com a barriga, está enrolando com essa situação da prorrogação da Zona Franca por 4 anos, e isso tinha que ser feito no primeiro ano do seu governo, tendo em vista que o povo amazonense lhe deu quase 90% de votos. Confiança maior eu nunca vi, mas o desapontamento maior também, com certeza, vai ser muito grande em relação a ela esse ano, se isso não for resolvido e se essa promessa não for cumprida. Portanto, deputada Conceição Sampaio, nosso pronunciamento hoje dá conta disso. Nós não precisamos nos preocupar com essas novas ameaças que saíram nos jornais no dia de hoje em relação à Comunidade Econômica Europeia. O problema da Comunidade Econômica Europeia é carro, é automóvel. E é isso que o Brasil, através desse sistema Inovar Autos, esse sistema tributário diferenciado para a indústria automobilística, está afetando a União Europeia. Essa é a preocupação dela. A preocupação dela não é a Zona Franca de Manaus. E eu vim aqui esclarecer isso para que não se coloque um pano de fundo no real problema em relação à nossa Zona Franca. Muito obrigado, deputado Bellarmino. Era o que tinha para hoje.